esse é mais um caso clínico que eu estou disponibilizando para aqueles que têm interesse sobre câncer de pulmão. E neste caso, eu vou abordar alguns aspectos relacionados ao diagnóstico, ao estadiamento e à conduta terapêutica do câncer de pulmão. Esse caso especificamente, ele foi apresentado em uma sessão chamada Café com o Professor, no Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, o Tórax 2017. Como ele foi apresentado numa mesa com dois americanos, essa é a razão pela qual ele está escrito em inglês, mas eu vou apresentá-lo em português. Então, é o caso clínico de um paciente nosso, e nesse caso vamos abordar alguns aspectos, e eu fiz aqui 6 questões que nós vamos respondendo na medida em que vamos fazendo a apresentação do caso. Inicialmente como se fazer o diagnóstico de um paciente com câncer ou suspeita de câncer de pulmão. E a pergunta seguinte feito o diagnóstico, como então fazemos o estadiamento clínico? E uma vez o paciente estadiado, qual ou quando se indicar o tratamento cirúrgico? Se o tratamento cirúrgico foi indicado, a pergunta seguinte como operar? Como operá-lo? Esse paciente será operado por cirurgia aberta, convencional, clássica, toractomia, ou por cirurgia minimamente invasiva, chamada cirurgia videoassistida. Se for operado, tem indicação de fazer se for indicada a cirurgia, existe indicação de tratamento neoadjuvante? Se não foi feito neoadjuvância, quando se indicar algum tipo de tratamento adjuvante? Então, no decorrer da apresentação, nós vamos tentar responder a todas estas perguntas. Então, o caso trata-se de um paciente do sexo masculino, 68 anos, ex-fumante, um grande fumante, uma carga tabágica elevada, 54 maços anos, e esse paciente queixava-se de tosse seca e perda de peso nos últimos 2 meses, onde ele tinha perdido 5 quilos. De história pregressa, história prévia, esse paciente tinha tido um câncer de pulmão no ano 2000, ou seja, há 17 anos, quando ele foi submetido a uma gastrectomia parcial e teve uma recidiva desse câncer gástrico e no ano 2010, ou seja, há 7 anos, ele foi então submetido a uma gastrectomia total. Basicamente, esses eram os antecedentes. No exame físico, o paciente tinha alguma perda de peso e o índice de massa corpórea dele era 20,1 kg por metro quadrado e tinha uma performance status boa. Era um paciente, performance status 1, ele estava clinicamente bem, com alguma limitação das atividades laborativas, mas perfeitamente ambulatorial e realizando as atividades comuns. Então ele nos chegou já trazendo um raio-x de tórax, que nós pudemos perceber que no pulmão direito, no terço superior, existe uma opacidade de limites mal definidos, que podemos suspeitar de uma massa tumoral. Era isso que se via neste raio-x de tórax. Diante dessa apresentação num paciente ex-fumante, claro que a principal hipótese seria um novo tumor primário, embora ele já tivesse um passado de um câncer, que também poderíamos levantar suspeita de metástases. Sabemos que
as metástases costumam mais acometerem as porções inferiores dos pulmões e costumam ser bilaterais, principalmente no câncer de estômago, que não é o primeiro sítio de metástases, o pulmão. De qualquer forma, a pergunta primeira que se faz é essa: esse é um tumor primário do pulmão ou é um tumor metastático? O exame seguinte, para tentar mostrar melhor esta imagem do pulmão, seria então a tomografia, que foi o próximo exame realizado. Fez uma tomografia de tórax e pudemos observar uma opacidade de limites imprecisos, bordos espiculados, ocupando boa parte do lobo superior direito, como podemos observar nestas 4 imagens. Essa é a janela de pulmão, e na janela de mediastino observamos que o tumor é bosselado e que tem densidade de partes moles, ou seja, observando-se músculo e o tumor, a densidade é praticamente a mesma. Então, com o laudo da tomografia, nós descrevemos como a presença de uma massa tumoral irregular, limites indefinidos, bosselada no segmento apical do lobo superior direito, sem tocar a pleura parietal e mediastinal, e os diâmetros 6,8 por 4,2 por 6,5. O mediastino não tinha linfonodos aumentados e as glândulas suprarrenais eram normais. Então, uma pergunta que se faz é, neste caso, que tem uma massa tumoral, o paciente pergunta se ele está ou não com câncer. A resposta nossa é que nós precisamos confirmar com uma biópsia. E essa biópsia, para se confirmar o diagnóstico, pode ser feita de 2 maneiras: percutânea, uma punção percutânea com agulha, e uma broncoscopia com biópsia escovada, etc. Nesse caso, como o tumor era grande, mesmo sendo periférico, ele pode ser um periférico centralizado e nós poderemos ter acesso a esse tumor por broncoscopia. Então, o procedimento primeiro realizado nesse caso foi uma broncoscopia. Se não chegarmos ao diagnóstico com a broncoscopia, aí sim se indica no segundo momento a biópsia percutânea com agulha. Então foi feita a broncoscopia e, como pudemos observar aqui no lobo superior, existia uma diminuição, uma redução de calibre do segmento apical do lobo superior, mas não existia nenhuma massa endobrônquica. Nós passamos então a escova até o tumor e foi feito um escovado brônquico desse tumor. E o diagnóstico citopatológico foi positivo para células neoplásicas, compatível com a morfologia de carcinoma não pequenas células, ou seja, esse paciente tem um tumor daquele grupo de tumores não pequenas células. Bom, agora podemos dizer que estamos diante de um paciente que tem um câncer de pulmão. A pergunta que se faz é: como se fazer o estadiamento clínico? Isso é extremamente importante, porque somente com o estadiamento vamos poder traçar a conduta terapêutica para o caso. Então, assim, que tipos de exame de imagem nós faríamos para definir o estadiamento sistêmico e mediastinal neste caso? Então, algumas opções que nós temos aqui, e geralmente nós, na nossa realidade, nos deparamos com 2 situações. Se estamos no serviço público, é uma situação. Se estamos no serviço privado, o doente com algum tipo de convênio, ele poderá fazer outro exame. Na verdade, assim, se trata de primeiro mundo, os principais exames para o estadiamento sistêmico do tumor
na verdade, basicamente dois. Nós temos que procurar metástase nos principais sítios, que seria o cérebro, suprarrenal, osso e fígado. Então, para o cérebro, o melhor exame é a ressonância nuclear magnética, MRI, e para o estadiamento sistêmico, nós sabemos que o PET-CT hoje tem um rendimento melhor do que os demais exames. Então, nesse paciente, se existe a possibilidade, a melhor indicação seria de ressonância e PET-CT. A ressonância vai ver o crânio e o PET-CT nós vamos poder examinar todo o restante do organismo. O PET-CT, esse paciente realizou, e nós podemos ver uma das imagens aqui do PET-CT, desculpem, da ressonância do crânio, que foi normal, não tinha implantes secundários no cérebro, e a tomografia de tórax revelou que o tumor realmente capta muito o marcador do PET, que é o FDG, a fluodeoxiglicose, mas no restante do corpo não se visualizou nenhuma imagem sugestiva de foco metastático. Na região do tórax, ainda observou-se uma captação tênue na região hilar, que, se positivo, se suspeita então de um linfonodo intrapulmonar, seria um N1 clínico. Na varredura do corpo todo, nós não observamos lesões, como falei, em nenhuma parte do corpo. A gente podemos ver de forma dinâmica aqui, aonde além do coração, nas glândulas submandibulares, etc., a captação do crânio, que é óbvio que é o local que capta muito, por isso é que ele não é o melhor exame para o crânio, e no pulmão. Então, o resultado do PET foi que, ao nível de pulmão, o tumor captou muito, e o valor que é chamado de SUV, de valor de captação padrão, foi 16,2, e tinha uma pequena captação, que mais ou menos o ponto de corte 2,5 no hilo pulmonar direito. Se corresponder a um linfonodo, se for positivo, será um N1 clínico. No mediastino não havia linfonodos positivos. Então, tinha só 2 pontos de captação no pulmão e no linfonodo hilar. A pergunta, então, que se faz depois da realização destes 2 exames é: qual é o estadiamento clínico? E confrontando a 7ª com a nova edição, qual seria o estadiamento na 7ª e na 8ª edição do IAUSC, que classifica o câncer de pulmão no sistema TNM? Nós observamos que, como o tumor tem menos de 7 centímetros, ele, na classificação da 7ª edição, ele seria um T2, mas de 5 a 7 centímetros, na situação atual, na classificação atual, seria um T3. Então, nós teríamos duas possibilidades, como ele tem um possível linfonodo hilar, na 7ª edição ele estaria no estadio 2B, e na 8ª edição no estadio 3A. A pergunta seguinte é: neste caso, que não tem linfonodos aumentados no mediastino, na tomografia, e no PET-CT os linfonodos são negativos para a captação do FDG, a pergunta é: teria indicação de se fazer biópsia minimamente invasiva ou invasiva dos linfonodos do mediastino? Por EBUS, que é broncoscopia com dispositivo de ultrassom, mediastinoscopia, videomediastinoscopia, ou não se faria mais nenhuma biópsia invasiva do mediastino? Neste caso, existe indicação de se explorar o mediastino, que a preferência nossa tem sido por videomediastinoscopia, para descartar o comprometimento de alguns linfonodos do mediastino, que seriam, então, se positivo, confirmaria-se a presença de N2. Por que, então, a indicação da exploração do mediastino? Nós podemos observar nessa publicação do European Journal of Cardiothoracic Surgery de 2014, um guideline europeu,
que se começa o estadiamento com tomografia PET-CT e mesmo em casos de linfonodos negativos, mas se suspeita de N1 clínico, se o tumor é central, ou como nesse caso, que o tumor tem mais de 3 centímetros, então tem indicação de exploração do mediastino por EBUS, no nosso caso por mediastinoscopia vídeo assistida. Se fosse um tumor pequeno e com o mediastino e sem suspeita de linfonodos intrapulmonares, clinicamente N0, o paciente poderia ir direto para a cirurgia. Mas nesse caso foi indicada então a biópsia de linfonodos do mediastino e se forem negativos todos os linfonodos, o paciente vai para a cirurgia. Se for positivo, ele iria para um tratamento neoadjuvante. Então vamos observar, o paciente foi submetido a desculpe, uma mediastinoscopia, como nós podemos ver aqui, a passagem do aparelho aqui por uma pequena incisão na região cervical e em seguida por uma dissecção romba com a ponta de um aspirador. Nós podemos ver um linfonodo, dissecando aqui um linfonodo paratraqueal direito que foi biopsiado. Esse é um procedimento que é realizado. Esses linfonodos são imediatamente analisados pelo patologista por biópsia de congelação. Esse aqui é um linfonodo paratraqueal que acabou de ser retirado. E prosseguimos na dissecção do mediastino, e aqui nós podemos já ver ao nível da região subcarinal um outro linfonodo que está sendo biopsiado e que também vai ser realizada a biópsia de congelação. Então foi biopsiado o linfonodo do lado direito, que é 4 à direita, subcarinal, e encaminhado para o patologista. A biópsia de congelação foi negativa para metástases do câncer de pulmão. Ou seja, no máximo esse paciente tem clinicamente N1, não tem linfonodos no mediastino. Indicaria-se então a cirurgia para este paciente? Quando indicar então a cirurgia no câncer de pulmão? Nós sabemos que doença inicial, estádio 1 ou 2, ou seja, tumor T1 ou T2 com no máximo N1, estádio 1 ou 2, começando 1A, 1B, 2A ou 2B, tem-se indicação de tratamento cirúrgico, a não ser que o paciente tenha alguma comorbidade que contraindica a realização do procedimento. Se fosse no estadio 3A, ou seja, se o mediastino tivesse sido positivo, se fosse N2, esse paciente, de princípio, ele não iria para a cirurgia, ele faria uma neoadjuvância, que a nossa preferência é por quimioterapia neoadjuvante. E se tratasse de um paciente do estadio 3B ou 4, ele não seria operado, iria somente por tratamento exclusivo com quimio-radioterapia ou terapia-alvo, etc. Então, nesse caso, o paciente, ele, se for considerarmos a 7ª edição do estadiamento TNM, ele seria um T2B com N1, no máximo estaria aqui, seria um 2B. E se considerarmos a 4ª edição, ele seria no máximo um 3A. E, então, nesse caso, está indicado o tratamento cirúrgico. E vem então a pergunta seguinte: como operá-lo? Por toracotomia aberta ou por Video Assisted Thoracic Surgery, então por cirurgia torácica minimamente invasiva. Essa publicação de 1998 na Annals of Thoracic Surgery do Dr. McKenna, naquela época, ou seja, quase 20 anos atrás, as indicações da cirurgia por vídeo seria para tumores menores do que 6 centímetros e mediastino negativo, na época, na tomografia. Para nós, hoje, mediastino negativo no PET, mediastino negativo na exploração, na biópsia por vídeo, e tumores menores do que 6 centímetros. Seria contraindicação, que hoje essas contraindicações são relativas, mesmo para o T3, lesão endobrônquica, podemos fazer inclusive a broncoplastia, na verdade, que na época era contraindicação, hoje não é mais, a neoadjuvância também, que era contraindicação, não é mais, tumor de localização central. São casos
mais específicos que merecem uma abordagem mais, com uma técnica mais apurada, mas as indicações são relativas. O que se bate nesse caso é o tamanho do tumor, que ele tem em torno de 7 centímetros. É um tumor grande para ser ressecado por vídeo. Um trabalho mais recente, também da European Journal of Cardiothoracic Surgery, de 2011, AMER, definiu as indicações por vídeo como paciente que não tinha sido submetido à cirurgia prévia, que também é uma indicação para primeira cirurgia, paciente com câncer de pulmão T1 ou T2 com N0 no máximo N1, no estadiamento clínico com TC, PET-CT, etc. E para aqueles nódulos pulmonares solitários, sem confirmação histológica prévia e muito profundos para serem submetidos a uma ressecção em cunha. Ou seja, tumores T1 e T2 com N0 e N1 seriam, então, os pacientes com indicação de tratamento por vídeo. Não era o nosso caso, que ele tinha um tumor grande T3, e vem então a pergunta, nesse caso, teria indicação de neoadjuvância? Obrigatoriamente não. Se fosse um N2, sim. Se fosse um T3, um tumor localizado no extremo ápice, caracterizando-se o tumor de Pancoast, ele faria neoadjuvância, que não é o caso em questão. E aqui só para mostrar as indicações da neoadjuvância clássica é no N2, principalmente N2 estação única. Se for um N2 grosseiro, bulk, não teria indicação de neoadjuvância. E no T3, que seria no tumor de Pancoast. E se faz a quimioterapia neoadjuvante ou a neoadjuvância com quimio-rádio com os objetivos de diminuir e permitir a ressecção completa do tumor, eliminar possíveis micrometástases e, com isso, aumentar a sobrevida. Este paciente, então, não fez neoadjuvância e foi submetido a uma ressecção por toractomia aberta, como podemos observar aqui na figura à esquerda. Então, foi submetido a uma lobectomia por toractomia e linfadenectomia mediastinal sistemática dos linfonodos do mediastino superior, do sítio 4, linfonodos subcarinais, do mediastino inferior, aqui o 8, e da estação hilar e interlobar, 11. No pós-operatório imediato, podemos observar o raio-x do primeiro PO, onde se vê um pequeno espaço pleural residual, e aqui o dreno do tórax, o pulmão parcialmente expandido, mas já no segundo dia, com a fisioterapia, o pulmão já expandiu completamente, e esse paciente saiu muito bem, sem nenhuma complicação cirúrgica pós-operatória. O exame da peça cirúrgica, ou seja, o anátomo patológico, que foi feito do lobo superior e de todos os linfonodos, confirmou, então, a presença de um tumor do tipo adenocarcinoma pouco diferenciado, com invasão da pleura visceral, mas margem brônquica livre, margem vascular livre, margem da parede torácica não tinha envolvimento da parede torácica e também ele não tinha nenhum efeito de neoadjuvância, que ele não fez tratamento adjuvante, e o tamanho medido pelo patologista foi de 7,1 centímetros. E dos 14 linfonodos examinados, nenhum estava acometido. Então, qual seria então o estadiamento do paciente com o tumor examinado pelo patologista? A pergunta, de novo, como nós estamos na transição do estadiamento da 7ª edição para a 8ª edição, qual seria o estadiamento nessas duas edições? Nós podemos ver que, se considerarmos a 3ª edição, se trata de um T3 maior do que 7 centímetros. Esses tumores agora na 4ª edição são considerados T4 por ter um prognóstico pior do que os tumores T3. Então, na 7ª edição seria um 2A e na 8ª edição estadiamento
clínico 3A. Esse aqui já é o estadiamento da 8ª edição. Ele seria então um T4N0M0, estadiamento clínico 3A. Diante desse resultado, haveria indicação de quimioterapia adjuvante, quimio ou radioadjuvante? Quais são as indicações e quando é que se indica adjuvância no paciente operado de câncer de pulmão? Eu estou mostrando esse trabalho, publicação do New England de 2004, onde foi mostrado pela primeira vez que a quimioterapia baseada em platina nos pacientes submetidos à ressecção cirúrgica de câncer de pulmão nos estadios 1, 2 e 3, eles apresentaram um melhor resultado, nós podemos ver na linha amarela, do que os pacientes do grupo controle. E isso com significância estatística, embora a melhora fosse em torno de 4, 5%. Mas a partir desse trabalho saíram inúmeros outros mostrando o benefício dos pacientes, não só a partir do estadio 3A, mas do 2 e, em alguns casos bem selecionados, dos estadios 1B. Como o nosso paciente está aqui no estadio 3A, ele tem indicação de adjuvância com quimioterapia e já começou a fazer esse tipo de abordagem terapêutica depois da cirurgia. Então era isso, a intenção foi de abordar alguns aspectos do câncer de pulmão com um exemplo real de um caso clínico. Muito obrigado pela atenção de todos. Davi?